Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o diretor da Agência Nacional de Águas, Dr. João Gilberto Lotufo. E o tema da nossa conversa vai ser os recursos hídricos do nosso país. Recentemente, a Agência Nacional de Águas lançou um atlas, o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Águas, com o diagnóstico da situação dos mananciais em todos os municípios brasileiros. E o Dr. Lotufo foi um dos coordenadores desse trabalho. Dr. Lotufo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Com que objetivo foi feito esse atlas? Bem, primeiramente, eu é que agradeço essa oportunidade, né? E o objetivo desse atlas foi justamente, como você já precisou, fazer um diagnóstico de como anda a situação do abastecimento no país, olhar para frente e verificar o que nós precisamos ainda de investimento, de infraestrutura, para poder ter sempre um atendimento bom para a população, com água potável, ou seja, falando em segurança hídrica. Esse é o tema, é o foco do Atlas. O Atlas, ele trata do abastecimento de água que vai desde o manancial, ou seja, o rio ou o aquífero subterrâneo, até a estação de tratamento de água na cidade. Nós não entramos na distribuição propriamente dita, que é uma atribuição do saneamento, do setor de saneamento. Então, essa interface entre recursos hídricos e saneamento é que a gente se ocupou, olhando o que é que nós precisamos dessa macroinfraestrutura para que os cidadãos brasileiros estejam bem atendidos, continuem bem atendidos com o suprimento de água. E o Atlas abrange os 5.565 municípios brasileiros. Isso. Na verdade, esse é um resultado de mais de 5 anos de trabalho, né? Nós começamos inicialmente na região mais crítica do país, que é o Nordeste, é o semiárido, que todo brasileiro sabe. Então, o nosso foco foi começar com um piloto exatamente no local mais crítico, onde a água era o fator restritivo para o desenvolvimento e, em particular, para o abastecimento das pessoas, né? E esse trabalho teve grande sucesso. E o importante é que a gente coloque aí, desde o começo, a parceria que foi feita, né? Isso não é um trabalho da ANA. A ANA foi um catalisador no processo, teve a ideia, mas nós trabalhamos junto com os estados, com as companhias estaduais de saneamento, que eles é que têm o conhecimento local. E nós nos apropriamos desse conhecimento e também dos órgãos federais que atuam nessas regiões, como é o caso do Ministério das Cidades, como é o caso da FUNASA, e como é o caso do Ministério da Integração também, né? Então, essa parceria que propiciou a gente ter acesso e a gente poderia até dizer um certo consenso naquilo que é o diagnóstico e naquilo que também é o prognóstico e quais são as intervenções, o que é que deve ser feito e quais são essas alternativas futuras. E que conclusões se pode tirar das informações contidas no Atlas? Veja, primeiramente eu citaria 2 pontos interessantes, né? A gente mostrar que boa parte dos municípios se abastece predominantemente de água superficial, água dos rios ou água de reservatórios e lagos. Isso dá uma ordem de aproximadamente um pouco mais de 50%. E um pouco menos de 50% se abastece predominantemente de água subterrânea. Então, essa é uma faceta interessante. Por quê? Porque nós temos fontes de abastecimento diferenciadas, lembrando sempre que o abastecimento subterrâneo é uma fonte geralmente de boa qualidade. Então, há esse primeiro destaque de a gente olhar espacialmente no país aonde estão as preferências de uso, fruto exatamente da localização desses mananciais. Além dessas características, né, nesse diagnóstico nós pudemos verificar que
aproximadamente, agora eu preciso dar uma olhada, porque eu não consigo lembrar de todos esses números, né? Mas nesses cenários que a gente olhou, nós temos que 45% dessas sedes municipais, é importante a gente dizer isso, que a gente olhou os municípios e as sedes municipais, 45% têm abastecimento satisfatório até 2015. Significa o quê? Eles não requerem investimentos. E os outros 55%, desses 5.565 municípios, requerem algum tipo de investimento. Ao longo desse percurso até 2015? Até 2015. E esse investimento que é requerido até 2015, obviamente eu invisto para um horizonte maior. Então ele vai resolver os problemas de abastecimento até, no mínimo, 2025. E já se estimou o quanto de investimento vão ser necessários para resolver a situação desses 55? São necessários pouco mais de 22 bilhões de reais. Né? É um número elevado a princípio, né? Mas a gente vê que é plenamente factível. E é importante destacar que muitas dessas obras, algumas delas já estão em andamento. Né? Umas delas são feitas dentro do próprio PAC, que é um programa do governo federal, outras estão sendo investidas pelos estados. Obviamente, sempre tem aqueles que ainda não estão com investimentos, ou não têm projetos, não têm alternativas. Em geral, esses que não têm aquela capacidade institucional instalada são os municípios menores. São aqueles que estão, em geral, têm uma população abaixo de 50 mil habitantes. Então, é nessa faixa que, vamos dizer, apesar desse déficit que a gente coloca, a grande preocupação é nesses municípios que têm menor capacidade institucional. O senhor diria que eles correm algum risco de colapso no abastecimento de água? Não, eu não diria colapso, porque, veja, o que nós estamos trabalhando é com acréscimo de água que é necessário para atender a população que está crescendo. Então, significa que nós não estamos falando de uma população de uma cidade inteira desabastecida. Nós estamos dizendo que aquele acréscimo não será disponível. E, portanto, obviamente, quem cuida da operação do sistema vai ter que ter maior dificuldade de fazer um atendimento de primeira linha para que 100% da população seja atendida. E quais regiões ou municípios a situação é mais crítica? Eu diria o seguinte, e essa é uma característica desse trabalho que nós fizemos. Nós não procuramos hierarquizar. A gente identificou aquilo que requer investimento, sem entrar no mérito de se município maior ou com mais gente é mais importante do que tem menos gente. A gente partiu do princípio que todo é importante e que o processo decisório é que vai levar a buscar investimentos. Obviamente, aqueles municípios, aqueles estados, aquelas companhias estaduais que são mais bem estruturadas, elas têm maior capacidade de acessar, ou com recursos próprios, ou com recursos de financiamento, e ter os seus projetos elencados. Aqueles municípios que estão exatamente nessa faixa que eu coloquei, que são os mais pobres, que têm um grau de endividamento elevado, em geral, eles não têm essa capacidade de gerar projetos e de buscar recursos. Então, esses, há que se pensar numa política pública de como dar cabo dessa questão. Não tenho dúvida que isso passa pela capacitação dos municípios, mas isso leva tempo. Então, me parece que aí entra a ANA e os órgãos federais no sentido de cuidar, de induzir a essa... Exatamente, você captou muito bem, Armando, que é preciso que haja esse sincronismo. Quer dizer, a ANA fez um estudo com esses parceiros, mas no âmbito dessa parceria é preciso que haja uma interação maior entre esses atores para que a gente tenha o resultado desejado, que é o quê? A racionalidade na aplicação do recurso e o cidadão atendido adequadamente.